isso aí, meus amores, mais uma vez no Camarim com Camila Cléo. Tenho o prazer de receber Douglas Nunes Bove. Douglas, é um prazer recebê-lo. Eu quero que você se apresente para o público. Com certeza. Bom, Camila, meu nome é Douglas Bove, sou profissional de educação física há 5 anos praticamente, né? Trabalho com personal nesse período, já formado há 5 anos. Também sou professor, né? Atuo com o treinamento resistido, que é a musculação, há praticamente 12 anos, então tenho uma experiência bem grande aí em relação ao treinamento, né? E estou aqui para ajudar o pessoal quem busca o emagrecimento, entender como funciona a figura do personal, né? E melhorar também a questão de entender, né, a parte física e mente. Muito bacana. Claro que vocês aí em casa, alguns já têm personal, outros fazem solo o seu exercício, digamos assim, a sua atividade física. Mas Douglas, você enquanto personal training, conte para o pessoal qual a importância de ter um na sua vida. Na verdade, eu pude perceber que no período, principalmente pandemia, a demanda de atendimento personal aumentou muito, né? Porque, infelizmente, as doenças metabólicas, as multiarticulares, agravou muito. Então, a importância de se ter uma pessoa do lado para traçar um objetivo, né? Para ter um resultado mais significativo, até inclusive para dar o resultado para a pessoa, seja ele na estética ou seja ele também na questão motivacional, né? Então a figura do personal hoje em dia, ele está quase se tornando um treinador, né? A gente faz uma periodização, encaminha ela do início com uma avaliação física, vai até o final. Tem alunos que treinam há muitos anos, mas nunca tiveram a experiência de ter um personal. Então é extrema importância. E praticamente o mais importante, né, lesões, né? Hoje em dia o índice de lesão aumentou muito, né? Até por conta da inatividade física. Então o personal está ali para auxiliar e motivar sempre, né? Motivação é o bacana, é o X da questão, porque às vezes o ócio, a preguiça inerente no ser humano, nós nos boicotamos. Hoje eu não vou para academia. Se você tem um compromisso com uma pessoa, com o seu personal trainer, você vai falar, não, eu preciso porque ele está me esperando, porque é um horário que ele deixou para mim, ele está na academia, ou não, ou de repente ele vai para sua casa. Então é um compromisso para a criatura sair da ociosidade, não é? Com certeza, com certeza. Outra coisa, né? Personal trainer já quer dizer personalíssimo. Cada um tem uma meta, né, Douglas? Com certeza. Cada um tem um objetivo ao ser alcançado. Muitas pessoas querem emagrecimento, outras Sim. pessoas querem bombar, ficar marombados, não é? Exatamente. Como é que é isso? Então, na verdade, normalmente, hoje eu consigo perceber que a questão da estética, ela está vindo como uma consequência daquilo que a gente traz. Então, a pessoa às vezes está desmotivada e precisa de uma orientação, ela precisa do personal para traçar uma meta, isso facilita muito, né? Então, por exemplo, vou dar um exemplo muito fácil, que é a questão do emagrecimento, né? Emagrecimento para a pessoa hoje, existem alguns pilares que envolvem a nutrição, né? Que tá assim, tem que ter um déficit calórico, né? Que a pessoa comer mais ou gastar mais, né? Mas o treinamento é fundamental, né? Então, a gente traça primeiro a quantidade de treinos que ela faz, ela chega para nós, a gente faz a anamnese, intensifica aquilo que ela quer. Vou dar um exemplo para você, Camila. Vamos supor que você chega para mim e fala assim, Douglas, eu quero emagrecer. O que a gente vai fazer? Fazemos a avaliação física e detectamos aonde que a pessoa está precisando, se ela precisa aumentar a massa muscular, se ela não precisa, se o físico dela está apropriado para aquilo, né? Aí, quando a gente traça a meta, a gente começa a periodização, né? Então, se uma pessoa ela quer emagrecimento, ela tem que estar com a musculação alinhada e com a atividade aeróbica alinhada, que a gente chama de cardio, né? Que é conhecido como cardiorrespiratório, né? Isso que envolve esteira, bike, flutuador, remo, corrida, enfim. E a musculação, que é o treinamento resistido, que é o levantamento de peso, né? Eu gosto de fazer uma analogia muito boa, que é assim. Nosso corpo é como se fosse uma companhia Luz e Força e Sabesp, né? A atividade anaeróbia, que envolve a musculação, e a atividade aeróbia, que envolve os cardiorrespiratórios. Se existe um desequilíbrio desses dois, fica difícil a gente alcançar o objetivo. Só que a pessoa que quer emagrecer, ela tem que treinar os dois, só que intensificar a atividade aeróbia, fazer a pessoa transpirar, cansar, sair de lá, né, muito cansativa, né? Mas nunca, em hipótese nenhuma, deixar de treinar musculação. A musculação é base para qualquer objetivo.
seja ele para emagrecer, seja ele para reabilitação, inclusive, né? Seja ele para aumentar a massa muscular. Gente, os músculos é que nos deixam de pé. Eles acolchoam o nosso esqueleto, digamos assim, não é? Trocando em miúdos para vocês. Então, digamos que um personal trainer, ele vai traçar os objetivos do aluno. Então, eu vou te procurar, eu vou falar o que eu quero. Sim. Não é? Anamnese feita, você vai correr atrás comigo. Sim. Então, como o Douglas nos disse, na parte do emagrecimento, falou dos exercícios aeróbicos para a pessoa queimar mesmo, mas não perder o anaeróbico, que é a sustentação do nosso esqueleto, os músculos, não é, Douglas? Sim. Explique melhor para o público. Na verdade, a questão da musculação, ela é tão importante quanto para o emagrecimento, porque é a base do nosso metabolismo, né? Então, a gente sempre recomenda para os alunos, quando eles chegam para nós, é fazer o seguinte: treine musculação com intensidade, né? Depois que a gente faz a anamnese, independente de quantas vezes a pessoa ela vai treinar comigo por semana, que normalmente o personal ele tem essa figura de treinar tantas vezes por semana, né? Só que eu, particularmente, eu faço meu aluno treinar todos os dias, independente seja comigo ou não. Feita a musculação, quando a gente intensifica a musculação, automaticamente a gente dá uma carga de proteína para a pessoa, que é a construção de massa muscular. Fazendo isso, a gente entende que quanto mais massa muscular a pessoa tem, mais o corpo gira para queimar caloria. É uma necessidade de demanda maior, né? Aí favorece mais o emagrecimento. Particularmente, no meu caso, a maioria dos meus alunos são mulheres, né? E tem muito medo de chegar para mim e falar assim: nossa, eu vou ficar muito grande, pelo amor de Deus. Mitos que eu quero conversar no segundo isso bloco aí com a gente vocês. vai falar muito também. Bacana, porque a gente ouve isso, né? Muito, muito. As mulheres acham que se treinar muito pesado vai ficar igual o homem. Gente, não confunda as coisas. Os hormônios são outros. São outros totalmente, né? Hoje em dia, por mais que exista um aporte hormonal que a pessoa possa colocar por cima de algum indivíduo, as mulheres não têm tanta essa demanda, né? Então, acaba ocasionando uma definição a mais para a pessoa, no caso da mulher, do que para o aumento de massa muscular. Então, você mulher, treine pesado. Pode treinar pesado. Aporte hormonal, vocês escutaram isso? Fale-me sobre isso, Douglas. Então, o aporte hormonal é o seguinte: nós, seres humanos, temos uma quantidade de hormônio que produzimos naturalmente, né? E tem dois hormônios que são muito importantes na questão de aumento de massa muscular, quebra de gordura, que é testosterona e GH. Existem outros, mas esses específicos são muito importantes, né? E hoje em dia existe a utilização de hormônios sintéticos para que alcance um objetivo, seja ele aumentar a massa muscular, perder gordura, né? Até para a questão de reabilitação, né? Só que esses hormônios, de uma forma muito exorbitada, né, de utilização sem orientação, acaba dando o colateral indesejável, né? Então, o mais importante que você consegue ter um resultado, independente se você utiliza algum tipo de recurso hormonal, né? Mas o mais importante é treinar e fazer o teu corpo fabricar esse hormônio naturalmente. Existem alguns manipulados para isso, mas o mais importante é conseguir treinar naturalmente, né? Porque vocês vão descobrir aí em casa, o Douglas nos falou de sintéticos. Tudo que é sintético fica depositado no organismo e não se vai com as nossas excretas. Ou seja, um dia o corpo vai requerer, né? Vai cobrar, não vai, Douglas? Exatamente. O problema é que, na verdade, quando nós utilizamos alguns tipos de recurso, o nosso corpo entende que eu não preciso mais produzir meu hormônio natural. Ele é folgadão, fica igual um sultão. Exatamente. Ali. Então, vamos supor, eu estou utilizando um recurso à base de testosterona, eu vou dar um exemplo, né? E automaticamente, quando eu for utilizar, o meu corpo vai anular a ação natural e vai depender desse sintético, né? Então, a gente tem um equilíbrio. Quando a gente utiliza, vai lá em cima, né? A gente está, né, aumentando a massa muscular, perdendo gordura ao mesmo tempo, utilizando o próprio hormônio. Quando a gente para, a nossa produção natural, ela inibe, só que ela tem que voltar ao período. O problema é que ela não volta tão rápido assim. Aí a gente é conhecido como a famosa terapia pós-ciclo, né, que a gente utiliza alguns recursos manipulados para melhorar a questão hormonal da pessoa. Mas aquela história, a utilização muito inapropriada pode de fato fazer com que a pessoa não produza mais. E isso, para ganhar depois, é um trabalho. É uma vida. É uma vida. Ou seja, como o Douglas havia nos dito, só quando você está necessitado mesmo. Caso contrário, faça o recurso, use os recursos orgânicos dos nossos alimentos mesmo, não é assim, Exatamente, Douglas? o nosso corpo tem capacidade para fazer isso e não há dependência disso, né? E por falar em alimentos,
O personal trainer é muito bacana porque ele faz um alinhamento junto ao seu pupilo, ao seu aluno nessa questão, não é, Douglas? Muito, muito, muito. Na verdade, eu tenho alguns cursos voltados para nutrição esportiva, né? Mas a gente não prescreve a dieta, na verdade, isso é um papel do nutricionista, mas os alunos acabam conversando comigo muito sobre alimentação, né? Então a gente tem que orientar, né? É importante nós orientar, buscar o profissional adequado e traçar, porque para quem quer emagrecer ou quer aumentar a massa muscular e buscar uma estética agradável, tem que estar com os dois muito bem alinhados, né? Então, a questão do alimento em si, a gente vê, eu vejo muito quando eu faço uma anamnese para a pessoa, o que acontece? Os alunos têm uma deficiência extrema de proteína, ou seja, as fontes de origem animal, carne vermelha, peixe, atum, até o leite, né? E a gente já tende a recomendar a pessoa fazer uma suplementação, porque hoje em dia as pessoas não conseguem bater a quantidade que precisa, né, para alcançar o objetivo. Como eu falei, seja aumentar a massa muscular ou perder gordura, né? Mas a gente tem que passar essa recomendação, né? Gente, quando procura um personal para emagrecimento, ao ferir menos e gastar mais, Sempre, não é? existe uma lei, né, que a gente fala que a pessoa ela quer emagrecer, ela precisa de fato entrar em dois mecanismos, que é o principal, um deles, que é o déficit calórico, que é que nem você falou, Camila. É a questão de você gastar mais do que você consome ou consumir menos do que você gasta. Se você não está em déficit calórico, a pessoa que quer emagrecer, ela não vai emagrecer. Não né? tem Não milagre. consegue, gente, não tem. adianta. Por mais que esteja, às vezes, comendo coisa muito bem saudável, né, grãos, enfim, a proteína muito bem, se está consumindo acima do que o nosso metabolismo basal produz, dificilmente vai emagrecer. E o outro parâmetro é a questão nossa hormonal, né, que é o nosso físico em si, né, a questão clínica médica tem que estar muito bem alinhada, né? A gente não estimular muito a insulina, né? Que é o hormônio que às vezes é um tiro no pé, né? Para quem come muito açúcar, né? Então, controlar os alimentos com baixo índice glicêmico, aumento de ingestão de proteína. E o treino em si, ele tá para agregar, né? Fazer a pessoa gastar mais calorias. Se ela gasta mais, automaticamente ela vai estar um pouco mais acima do metabolismo basal. E, consequentemente, ela vai emagrecer. Aula, né? Douglas é show, gente, aprendam isso. E no caso contrário, quando nós queremos ganhar uma massa, ficar mais gostosas, digamos assim, o Douglas vai fazer com que nós consumamos mais proteínas. Exatamente. Não consegue nos alimentos? Tomar proteína mesmo. Exatamente. Uma das orientações que a gente sempre fala é que a utilização de suplemento hoje em dia está muito grande, né? Porque a pessoa não consegue bater a demanda que a própria refeição bate, né? Ou precisa. Então, o treino em si, ele é um sinalizador. A gente sinaliza a nossa massa muscular que eu quero aumentar ela. Ninguém vai para uma academia para levantar peso achando que vai perder massa muscular. A gente vai lá para aumentar peso, para ganhar massa muscular. Isso para independente se a pessoa, inclusive, quer perder peso, né? Então, a pessoa treina intensamente, sinaliza o corpo, olha, eu sinalizei minha coxa que eu quero aumentar ela. Aí, tem N fatores pós-treino que compromete alimentação, sono, descanso, questão hormonal, né? Aí faz a reconstrução de fibra e a gente, depois de alguns dias, ela está maior. Então, nada mais é que o treinamento é sinalização. A gente precisa sinalizar ao nosso corpo que a gente quer aumentar. Então, não adianta treinar leve, tem que treinar pesado, tem que treinar intenso. Não tenha medo de treinar pesado, né? E sempre tem alguém para orientar. Eu, como personal, né? O professor que às vezes está na área, né? Para treinar. Inclusive, a Camila treina na academia onde eu sou professor, inclusive, Exatamente. né? E não tenha medo de treinar, né? Porque a gente sempre está lá para poder orientar as pessoas, né? Inclusive, às vezes eu estou dando aula para algum aluno meu e eu fico de olho no salão inteiro, saber se alguma pessoa tem algum problema. Todas as vezes que eu preciso, falo, Douglas, me ajuda, e ele está na hora, ali a postos para ajudar. Não só ajudar, como ajudar com as teorias, com tudo que ele aprendeu, que eu vou contar para vocês no próximo bloco sobre as doenças crônicas e agudas e por que nós precisamos da musculação, inclusive, por causa delas, né, Douglas? Com certeza, a demanda aumentou muito, né? Daqui a pouco. E é isso aí, meus amores, voltamos e esse bloco será sobre a musculação, trabalhando as lesões crônicas e agudas. Como mesmo se dá, Douglas? Bastante, muito.
Então, na questão da doença crônica, a gente fala que, assim, os personagens hoje em dia têm que ter um aporte muito importante em questão de conhecimento e lesão, né? Praticamente, hoje em dia, eu trabalho com 18 alunos de personal, né? E praticamente 80% tem uma lesão crônica, seja ela no joelho, coluna, tornozelo, qualquer tipo de articulação, até metabólica, que a gente chama, né? Que envolve hipertensão, distúrbio de tireoide, né? Enfim. Então, além da gente conseguir detectar a lesão, a gente consegue tratar na musculação. Às vezes a pessoa tem uma visão muito, digamos, superficial da musculação, que acha que é só para estética, mas dá. Tem muitas alunas que me elogiaram, agradeceram ao trabalho, que além de ter a recuperação articular, inibir a dor, né, teve o emagrecimento. Então, isso é muito importante, né? Muito bacana, e uma parte é que eu tenho problemas em ambos os joelhos e contava para o Douglas na academia. Falei que é o médico, ele foi enxergando os seus exames, traga para eu dar uma olhada. Quando ele bateu os olhos, quer dizer, o médico olhou, ele que me ajudou. Ele falou, a partir de agora, treinar assim, assim, assado, por causa dessa linha, enfim. Ele explicou exatamente como eu deveria treinar por causa dos meus problemas, né, Douglas? Exatamente. Eu tenho uma experiência com o hospital, né? Eu trabalhei 6 anos aqui no Hospital da Unimed, então eu via com frequente laudo de exames. E por curiosidade eu comecei a estudar como que ler, né? Até palavras médicas ele falava para mim, gente, fiquei chocada. Exatamente. E eu aprendi a ler os laudos dos exames, né? Convívio com o médico, né? Enfim. Então acabou me dando uma experiência melhor, né? E quando uma pessoa ela chega com um laudo de exame para a gente, tem muito profissional que não sabe identificar uma lesão crônica, né? Tem, por exemplo, o que é muito comum, uma condromalácia no joelho, né? Uma artrose, coluna, tornozelo, enfim, inúmeras articulações, né? Então o personal ele tem que estar capacitado para tentar atender essa pessoa, né? Mas não é obrigação dele. Não é obrigação, mas... Então é um plus que você tem. Exatamente. Você trabalhou em hospital. Exatamente. Eu normalmente, eu gosto muito de a pessoa chegar para mim e falar assim, Douglas, eu quero emagrecer, mas eu tenho uma lesão grave no joelho, né? Eu faço essa pessoa emagrecer, mas para mim o maior prazer é tirar a dor dela. Então, se ela não tem mais dor, graças a Deus eu tive muitos alunos que conseguiram ter esse objetivo concluído, né? Então, e a gente aplica os exercícios da musculação, né? Mas faz o mais importante, dá mais mobilidade para a articulação, mais estabilidade, mais força, mais resistência, perder peso. Então, é um conjunto que a gente consegue, né? Então, a questão da lesão aumentou muito, principalmente com a pandemia, né? As pessoas agravaram muitas lesões. Então, hoje em dia, eu tenho como atender essas situações, né? Mudando um pouquinho, mas negritando a importância do personal na nossa vida, é que em você fazendo o seu exercício sozinho na sua academia, a sua postura pode estar errada, seus pés podem estar errados e você pode até vir a ter uma doença crônica, não é, Douglas? Muito, muito. Então, hoje em dia, a figura do personal, ele está ali para orientar a pessoa a ensinar ela a treinar, né? Não só dar um treino e ir embora, né? O importante, o que é? Ela entender o porquê que ela está fazendo com essa posição do pé, por que ela está com o cotovelo mais rodado para dentro, mais para fora, direcionamento de fibra e de contração, né? Então, o mais importante é o personal estar lá, orientar e não deixá-la lesionar. Por isso que eu sempre fico, na academia onde eu trabalho, eu fico como professor, a gente tem uma visão muito periférica. Enquanto eu estou dando aula para você, eu estou com o olho lá do outro lado, sabendo se aquele aluno está fazendo o treino correto. Um teleócito, né? O Douglas da academia, né? Literalmente, a gente não para. Mas é um prazer para mim, porque isso aí diferencia o nosso atendimento, né? Faz com que a gente tenha, além de ter mais alunos, ser lembrado que aquela pessoa tirou minha dor. Exatamente. Um stiff mal feito, amigos e amigas, é uma dor no pescoço para o resto da vida. Só na próxima encarnação que você vai tirar. Sim. Não é assim, Douglas? Os detalhes que fazem a diferença e também tanto para melhora quanto para piora. Um stiff executado com a cervical mais flexionada pode agravar um abalamento discal, né? Leg press, que é um exercício que a gente traciona uma carga para frente, onde existe uma pressão patelar, o joelho está um pouco para dentro, pode gerar uma condromalácia, até mesmo um desgaste do menisco, né? Elevações laterais de posição errada do úmero pode ocasionar até mesmo uma bursite.
Então, vamos bater palma em casa? é muito complicado. Os conhecimentos do Douglas, é uma sumidade. E o Douglas, ele é assim, você esticou demais o joelho no seu agachamento, ele já vem e fala assim, não pode, Camila, não pode, totalmente flexionado não pode, não é assim, Douglas? Não pode, tem todos os detalhes. Até eu vou dar um exemplo muito fácil, que é a questão do agachamento, que é um exercício mais básico e o mais importante que a gente tem, né? Hoje em dia, a gente até para reabilitar uma pessoa que tem uma doença ou uma lesão no joelho, no quadril, no tornozelo, a gente aplica o agachamento, tudo adaptado para a pessoa, mas sem avaliação, sem personal, fica difícil a gente detectar, né? Então, não tenham medo de fazer o agachamento. Hoje em dia, a gente faz agachamento para tudo, para sentar e levantar de uma cadeira, né? Então, é de extrema importância fazer, né? Não deixem de fazer, né? Que é muito importante. Muito bem. E agora vamos fazer um bate-bola, uma troca aqui entre os mitos. O que você mais ouve na academia? Aquele que nós falamos no primeiro bloco, se eu fizer muita musculação eu vou engordar, não quero. Esse eu acho que é um dos principais que as mulheres mais reclamam. Muita carga é sinônimo de muita massa muscular ou volume. Então, nem sempre intensidade é questão volume. São duas questões diferentes, né? E queima, né, Douglas? Queima. Então, a Queima sensação demais. de queimar, o músculo queimar, é um ácido que está sendo produzido ali para interromper o exercício. Mas se a gente insiste, é aí que você tem o resultado. Então, o nosso corpo, quando está numa sensação de fadiga, ou seja, a gente tem que estar levantando a carga com intensidade, começa a produzir aquela queimação na perna, fala, gente, não para que é agora que está começando a dar a sinalização para a hipertrofia, que é o aumento da massa muscular, né? Então, aquilo é que é importante para a gente fazer. Então, as mulheres acham que se treinar muito pesado, vai aumentar o volume absurdamente. Não é bem assim, né, Camila? Mito dos homens. Não quero emagrecer demais se eu fizer muito aeróbio. Hoje em dia acham que o homem, se não faz musculação, ou, por exemplo, eu quero emagrecer, eu só vou ficar só no aeróbio porque eu vou gastar energia, mas sem a base que eu falei da musculação não adianta. Então, façam os dois. Homem, quer emagrecer? Intensifique a musculação, intensifique o aeróbio. Porém, o aeróbio ele tem que ser um volume maior. Faça mais aeróbios, mas nunca deixe de fazer a musculação bem feita. Quantas horas por dia, Douglas, o pessoal vai perguntar em casa, Bastante. eu preciso treinar? É todo dia da semana? Não necessariamente precisa, mas lembrando que depende do quanto que você quer, né? Quer emagrecer muito daqui 3 meses, eu vou numa praia e quero tirar uma foto. Putz, vamos fazer uma coisa mais com volume, vamos treinar todos os dias, mas não necessariamente. Tem alunos que treinam comigo 2 vezes por semana e tem resultados muito bons, né? Então, a pessoa que quer treinar mais, fica mais fácil, né? Então, 1 hora pode ser, ou não, depende da intensidade da pessoa, né? Eu tenho, minhas aulas de personal, pode ser que chegue mais de 1 hora, pode ser que chegue 1, pode ser que chegue menos, depende do rendimento do aluno. Mas a gente tem que sempre lembrar que é a intensidade que vai determinar. Quantidade, não recomendo muito acima de 1h30, porque aí vai começar a produzir hormônios de cortisol, que são hormônios que ele tem uma sensação de cansaço metabólico, né? Então dificulta ganhar massa muscular. Então, passou de 1h30, dá uma encerrada, descansa, no máximo 1 hora, 1h10 já está legal já. Bacana. E aí muitos de vocês vão falar, mas eu sou vegana, eu sou vegetariana. Esse trem de comer carne vermelha, que é proteína, o leite, o queijo, o peixe. Aí ele, como é que faz? Então, na verdade, a questão do veganismo, a pessoa consegue de fato ter resultado com isso. Só que é mais difícil, porque as maiorias dos aportes de proteínas, a quantidade de aminoácidos, os valores biológicos, estão presentes na proteína animal, né? Então, a pessoa que tem é vegana, ela consegue, mas ela precisa, de fato, às vezes, passar para o nutricionista, provavelmente vai passar uma suplementação vegana para ela, né, para dar o aporte que precisa, né? Mas a dificuldade é maior. Infelizmente, a pessoa que é vegana, ela tem uma dificuldade maior do que quem consome proteína animal. Vamos lá, pais de adolescentes de plantão. Quando eu posso colocar o meu filho para começar a fazer musculação? Quando já está formado os músculos, para que ele não fique pequeno, não tenha nanismo, enfim, as dúvidas dos pais de hoje em dia. Então, na verdade, a questão do treinamento para adolescente, abaixo de 18 anos, enfim, ela é muito individual, né? Então, a gente sempre recomenda que a pessoa ela tenha um desenvolvimento, primeiro, né? E, sem dúvida, a pessoa que ela é muito nova, tenha um personal. Não acomode, porque a fase de crescimento dela ali é muito fundamental. Então, qualquer coisinha que ela faça de distúrbio errado pode ocasionar uma lesão, né? E aquela mito que falam que a criança, quando treina,
vai ficar mais baixinha, né? Muita gente fala que... É mito? É mito, gente. Muito pelo contrário. Às vezes o adolescente com seus 15 anos, ele está com o auge da testosterona. Ele treina a musculação, a testosterona aumenta. Então, a quantidade de ossos, músculos, só tem a crescer, é só ter a longevidade. Então, não tem nenhuma restrição. A única restrição é se ela tem algum distúrbio metabólico, né? Ou de crescimento, né? Ou articular. Perfeito. E os nossos velhinhos, terceira idade versus osteoporose, como é que é um treino para uma pessoa mais velha, na terceira idade, Sim, os idosos? Eles, inclusive o meu artigo que eu passei na faculdade foi embasado nisso, sobre sarcopenia, né, que é a quantidade baixa de massa muscular para idosos, né, que acomete bastante eles. Então, idoso, treine, porque à medida que o envelhecimento aumenta, ele se torna mais aeróbio. Então, a peça anaeróbia, que é a musculação, é fundamental para que ela tenha longevidade. A gente quer que o idoso ela seja como se fosse uma luz. Ela queime em questão de 1 segundo antes dela conseguir apagar, né? Então, o idoso ele tem que treinar firme, bem, e com certeza tem um personal do lado. Porque se ela, muito provável que essa pessoa ela possa ter alguma lesão, né? Acima de 60 anos, dificilmente a pessoa vai estar intacta, né? Não tem algum problema. Então, movimentos repetitivos ao longo de uma vida, né? Ou se fez muito exercício esportivo mesmo, é difícil. E também tem a questão dos ossos mais fraquinhos, né? Da osteoporose, menos calcificados. Então, aquela ilusão de que ele caiu e quebrou o fêmur. É o contrário, ele quebra o fêmur e cai, não é assim, Douglas? Exatamente. Então, o importante o que é? O idoso, quando ele treina, ele além de ter uma massa muscular que sustenta, porque a massa muscular nossa, uma das funções é isso, é sustentar o corpo. Sustentar, né? O nosso esqueleto. Então, ele protege, né? Muito dificilmente a pessoa ela vai sentir alguma lesão ou alguma dor se ela tem uma massa muscular apropriada, né? Então, dificilmente ela vai agravar. Muito pelo contrário, só tende a reforçar o corpo do idoso a ter uma longevidade, não ter dor, né? É difícil, a pessoa se aposenta, vai querer ter uma vida boa, cheia de dor. A gente não quer isso para essas pessoas, que não, né? Considerações finais, Douglas? Bom, então, Camila, muito obrigado, de coração mesmo. Para mim né? É um prazer poder passar um pouco de conhecimento. Eu estou aberto para qualquer pessoa tirar alguma dúvida, a entender como que funciona esse mundo de personal, né? Eu atendo tanto a parte de presencial quanto em consultoria online. Hoje em dia eu tenho um aplicativo, né, que eu passo a consultoria, o treinamento, a orientação, tudo via sistema, né, que é uma via web. Atendo pessoas até fora do Brasil. Né? Olha que bacana. Então, fora do estado de São Paulo, dentro da cidade, dentro da academia onde eu trabalho. Então, a gente está aqui para poder agregar, né? A pessoa tem alguma lesão, alguma coisa, recomendação, procure um profissional, não deixe deixar de isso agravar, né? E o mais importante, se a pessoa ela está determinada a ter algum objetivo, seja aumentar a massa muscular, perder gordura, não importa, sozinha é mais difícil. Tem uma pessoa do lado. Tem uma pessoa do lado que é fundamental para fazer isso, né? Exatamente, gente. Eu vou deixar na tela os contatos do Douglas. Saibam que ter personal é tudo de bom, vira um grande amigo, ele te cobra, você conta o que você comeu, ele te dá bronca. Muito. Enfim, é muito bacana e precisa-se, porque nós somos um só, somos personalíssimo, o nosso corpo também assim o é. Não dá para fazer o treino da sua amiga, não dá para fazer o treino do seu amigo. E assim nos despedimos. Muito obrigada, Douglas. Eu que agradeço, Camila. Foi um prazer todo coração. Prazer é tudo meu. Nossa. E o que vocês tiverem de dúvida, nada óbvio, está que o Douglas volte. Tá bom? Um forte abraço, fiquem todos com Deus e até o próximo programa. Tchau. Obrigado.